Então eu vou começar dizendo para vocês que eu fiz uma pesquisa primeiramente bibliográfica para mim ter uma noção do que eu ia ter que falar e que eu ia pedir para as pessoas me contarem, né? Então eu comecei pela pesquisa bibliográfica, onde foi que eu descobri que as fogueiras, elas existem bem antes das festas juninas. Era na época do Egito, quando os moradores das vilas, eles faziam grandes fogueiras para agradecer aos deuses pela colheita. Aqui no Rio Grande do Sul, elas chegaram através dos portugueses e pelo fato deles serem religiosos, juntamente com as festas vieram as fogueiras e os santos. Então tem a quadrada, com a base quadrada, que é de Santo Antônio, que é comemorado no dia 13. A redonda, que é de São João, que é comemorado no dia 24, e a triangular, que é de São Pedro, comemorada no dia 29. Essa aqui está destacada e tem a imagem de São João porque foi o que eles me relataram que fazem na minha região, né? Que foi unânime a resposta. Eles poderiam realizar as festas durante todos os dias dos santos, mas a única fogueira que eles faziam era de São João, não tinha essa distinção de quadrada e triangular. Então eles me explicaram como é que era feita essa fogueira, porque eu entrevistei pessoas de mais idade, né? Porque eu queria saber como é que era antigamente e a diferença que eles viam das festas juninas de hoje. Então eles me explicaram da seguinte forma: era colocado uma estaca no centro, gravada no chão, que eles chamavam de pau-mestre. Em volta era colocada a lenha, que é a de faxina vermelha, que é essa muda aqui, onde tem também os nomes dos municípios da minha região, que foi os municípios que eu entrevistei. E eles também colocavam taquaras, colocavam porongos para dar estouros. E eles também colocavam a aroeira naquela época, e agora ela é uma árvore nativa, né, não pode ser cortada, para sair faísca. Então eu perguntei como é que eram as festas juninas e as curiosidades que eles tinham para me contar, e eu foquei principalmente nas fogueiras, porque é uma coisa considerada muito importante nas festas juninas. Então foram várias as curiosidades que eles me falaram, várias coisas que eu nunca imaginei que podiam acontecer. Então a primeira era que eles assavam batata na brasa da fogueira, eles colocavam a cinza por cima e a brasa em volta, e desse jeito a batata era assada. Eles também tinham aquela famosa pular a fogueira, que nada mais é do que passar por cima da brasa. E eles tinham uma crença que não queimava os pés se tu acreditasse muito no santo. Tu não poderia ter nada de metal no corpo, nem dinheiro no bolso. Assim tu podia passar, que tu não ia se queimar. E isso acontecia não só os homens que faziam isso, mas sim as mulheres e as crianças, e era uma festa enorme. Naquela época, eles faziam no quintal de casa, como eu reproduzi aqui mais ou menos, e também o jeito que eles faziam as festas juninas não era do modo caipira, era do modo gaúcho. Quem animava a festa era o gaiteiro, era o violeiro com música gaúcha. O traje era a pilcha social, era como se fosse um fandango, e eles faziam dessa forma. Na minha região era feita dessa forma. Também tinha várias crenças que me contaram que, como o Santo Antônio é o santo casamenteiro, na véspera do dia 13, as mulheres elas colocavam essa baciezinha, o que tivesse aberto, elas iriam se casar. Dentre várias outras curiosidades, uma que eu achei muito interessante mesmo, que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, foi uma curiosidade que a senhora Hilda de Passo do Sobrado me contou. Ela tem 102 anos e ela se lembrou dessa coisa que marcou a vida dela. Que foi assim, antigamente as moças elas não podiam usar maquiagem, né? Então o que elas faziam? Elas eram encarregadas de fazer as bandeirinhas. E naquela época, a maioria as únicas cores que existiam era o vermelho, que naquela época era chamado de carmim, e o branco. Então elas cortavam as bandeirinhas e o retalho que sobrasse, que era mais ou menos isso aqui, elas usavam como batom. Então de que modo elas faziam? Elas molhavam os lábios, assim, e barravam, e assim ficava vermelho. Agora não dá pra ver, né, que eu já tava de batom, mas é dessa forma que elas faziam. Então, como eu já tinha dito pra vocês, era uma festa no quintal de casa, a música era gaúcha, e também tinha outra curiosidade, que é também das fogueiras, que eles acreditavam que quanto maior fosse a fogueira, mais bonita fosse a fogueira pro dia daquele santo, ele ia fazer xixi
nas laranjeiras e assim eles teriam as laranjas mais doces. Também, deixa eu pensar, a diferença que eles veem das festas juninas de hoje e as festas juninas de antigamente. Hoje elas são feitas geralmente nas escolas. As fogueiras elas foram abolidas das escolas e quando são feitas, elas são feitas menores. A minha avó, ela me contou que antigamente, para cada lado que tu olhava assim, fosse de noite, lá longe tu enxergava a fogueira, tu enxergava tudo. E hoje em dia tu não se vê mais isso. Os valores que eram antigamente estão se perdendo, porque hoje em dia eles fazem mais para arrecadar dinheiro, principalmente nas escolas, né? Também tem a curiosidade das mulheres, das moças também. Elas levavam o santo até perto da fogueira e ali elas faziam uma oração. Logo após essa oração, a fogueira era acesa e assim começava a festa. Eles me contaram, os vários entrevistados me contaram que era uma preparação não de um dia, mas sim de uma semana inteira para começar as festas. E era isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Mariana, com a tua pesquisa tu conseguiu atingir todos os municípios da tua região? Ou Sim, a grande maioria. Pode falar. Porque na verdade muitos não ficam tão perto, né? Mas assim, as pesquisas que eu consegui fazer, assim, muitas vezes eu não fiz pessoalmente, mas que me mandavam, né? Que eu pedi, mandei o questionário e eles me mandavam. Foi assim, do modo que eu consegui fazer, mas a maioria que eu fiz foi pessoalmente, foi eles me contando essas histórias e muitas vezes eu não fazia a pergunta sobre determinado assunto e eles já vinham me contando histórias assim que, como eu disse, eu nunca imaginei que numa festa junina poderia acontecer. Falaste que as festas ocorriam no quintal da casa. Isso. Tá? Mas antes desse festejo acontecia alguma coisa na residência para que essa festa fosse comemorada no quintal da casa? Ou elas aconteciam assim, ó, a gente marcou a festa lá e vocês vão... Assim, geralmente era feita em casa ou na comunidade, então havia toda uma organização antes e era feito deste modo assim. Os vizinhos, eles marcavam um dia numa casa e os vizinhos levavam o que comer, tanto é que a comida também não era só a caipira, tinha também a comida típica do gaúcho, carreteiro e várias outras comidas do Rio Grande do Sul. Então foi uma incorporação do gaúcho dentro da festa junina. O gaúcho, né? O gaúcho, então, ele se adequou à festa caipira. Isso. Com a evolução dos tempos, né, as coisas foram mudando e hoje em dia a festa é feita do modo caipira. Aqui no Rio Grande do Sul. Na tua entidade, assim, tem alguma, na tua entidade, acho que até na tua região, tem algum projeto assim de buscar essa tradicionalidade da festa autêntica gaúcha? Porque a gente percebe que existe uma confusão. Sim, O que você faria assim na tua região para que essa confusão, então, como tu nos apresentou? Primeiramente, eu iria nas escolas, né? Porque hoje em dia é onde há o foco dessas festas juninas e tentar de algum modo mostrar que não existe só esse tipo de festa junina e sim que nós devemos atribuir ao modo gaúcho, porque nós, enfim, somos gaúchos, né? Então por que não cultuar as nossas tradições dentro de uma festa junina? Mariana, obrigado, parabéns. Obrigada. Parabéns, Mariana. Obrigada. Obrigada. Parabéns, boa sorte. Obrigada.